nós vamos revisar os assuntos de matemática, certo? Perdoe porque eu não vou estar com um quadro para explicar, mas vamos lá. O que é que a gente vai estudar? Vamos estudar equações. O que é equação? Equação é quando eu tenho uma igualdade, certo? Eu tenho 2 mais 3 é igual a 5. Então, essa é uma equação, certo? E aí, quando eu tenho uma igualdade, sempre vai ser uma equação. E eu tenho equações que eu tenho que achar a solução dessas equações. Então, para ficar melhor, vocês assistem a videoaula referente a equações, porque está bem detalhadozinho. Tem aquele videozinho que nos ajuda a entender, né? E agora, vamos estudar um pouquinho equações equivalentes. São equações que pronto, 2 mais 3 é igual a 5, 6 menos 1 é igual a 5. Essas duas são frações equivalentes. Por quê? Porque uma dá o mesmo significado da outra, dá a mesma resposta da outra, certo? E aí, vamos lá agora, equações do primeiro grau com uma incógnita. O que é equação? Eu já disse que a equação é quando eu tenho uma igualdade. E o que é incógnita? É quando eu tenho um termo desconhecido. Então, eu tenho x mais 2 é igual a 5. Então, quanto vale x aí? Então, eu tenho uma equação do primeiro grau quando eu tenho um número desconhecido. Lembrando, eu usei o x, mas aí a gente pode usar qualquer letra. A, B, C, fica ao critério do aluno ou do professor que está lecionando essa questão, certo? E a gente consegue fazer isso como? Isolando o termo. Tem o primeiro membro, que é os termos que está antes da vírgula, e tem o segundo membro, que é os termos que está depois da vírgula. Então, tudo que está antes da vírgula é o primeiro membro, tudo que está depois é o segundo membro. Então, eu isolo o termo desconhecido no primeiro membro, transfiro os termos que eu tenho para o segundo membro, porém, o que acontece? Quando eu faço essa mudança, quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Então, eu resolvo a questão e aí eu encontro o termo. Mas aí, a videozinho, a aula vai estar nos detalhando com mais facilidade, certo? E aí, vamos ao sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. E aí, como é que eu vou resolver? Eu tenho duas incógnitas. Eu tenho x e y. X mais 2 é igual a y. Sim, quanto vale meu x? Quanto vale meu y? Se só uma já é difícil, imagine duas. Então, a gente faz o quê? A gente isola o primeiro membro, resolve, certo? E a gente vai achar aquela equação. A gente vai achar o valor de x, por exemplo, que x é igual a 3y, certo? Então, aí, na segunda equação, eu substituo x por y. Então, nesse caso, eu só vou ter uma incógnita, só vou ter y. Achando o valor de y, eu substituo. Substituir e dei a resposta. Mas aí, a videozinho, a aula vai ficar melhor da semana passada que eu dei, né? E aí, vamos para o sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. É aquela questãozinha que a gente acabou de falar, certo, meus amores? Então, preste atenção, leiam o seu livro. O seu livro tem especificando muito. Preste atenção, estude. Qualquer dúvida, faça-nos saber, certo? E assistam as videoaulas para que vocês possam entender o que eu estou falando, certo? Entender os nossos assuntos. Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.